conseguimos atravessar o sertão com o Riobaldo. Em qual ponto da travessia você está? O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você se encontra no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura e geralmente o que nos guia nas escolhas dos livros são as suas correlações com o Don Quixote, com as temáticas do Quixote, e com certeza Grande Sertão Veredas é um dos títulos que pode ser considerado um dos nossos Quixotes brasileiros. Durante o mês de janeiro até agora, em março, nós dividimos essa obra, que não tem divisão de capítulos, né, em 10 partes. Esta semana nós lemos a última e 10ª parte, das páginas 401 até a 435, e a nossa leitura foi concluída. E assim como eu fiz no final da jornada de leitura conjunta do Don Quixote, no final compartilhar com você algumas lições que ficaram comigo após a leitura dessa obra. Se você pretende ler o Grande Sertão Veredas e não quer ter spoilers, nós estamos no capítulo final, eu aconselho você a não assistir esse vídeo. Se você continuar por aqui, é por sua conta e risco. Não sei se você percebeu, mas quando o Riobaldo vai fazer a sua última saída sozinho e o Diadorim vem e diz que ele é o seu chefe, aquilo ali não era simplesmente uma questão de chefe. Aquilo ali é uma declaração de amor, porque o Diadorim, ele não tá colocando de fato simplesmente a sua fidelidade, a sua lealdade enquanto jagunço. É só recordar da relação que ele tinha com o Joca Ramiro, né? De como a morte do Joca Ramiro impactou, como a imagem o envolvia, o motivava. É claro, a gente já entendeu que o Joca Ramiro é o pai do Diadorim, mas o que acaba intensificando essa declaração do Diadorim pro Riobaldo como de fato uma declaração de amor, não apenas de fidelidade, de trabalho. Ele conseguiu então de fato processar ali a morte do Joca Ramiro, apesar dele continuar em busca da vingança, mas fazer essa transferência, né, do Joca Ramiro para o Riobaldo e dentro ali da medida do possível acabar declarando o seu amor para o líder. Mas uma coisa muito triste que aconteceu logo em seguida, eu não sei se vocês tiveram essa mesma reação, mas foi algo que me aconteceu, é que logo depois disso, quando eles saem, quando o Riobaldo vai ali com 2 jagunços apenas, ele acaba revelando parte do segredo de Diadorim, né? Ele quebra a promessa, ele acaba revelando a palavra. E dentro de todo esse contexto metalinguístico de O Grande Sertão Veredas, essa palavra não dita, essa palavra guardada, ela não pode ser compartilhada, né, à torta e à direita. Ele acaba ali chamando o Reinaldo de Diadorim, porque era ali um nome só entre eles. Como nós já vimos nessa dádiva, esse presente de Deus, ele acaba rompendo de certa forma esse trato. Ele quebra a palavra. De certa forma, além da questão do pacto, eu acho que isso foi uma das coisas que foi construindo. E ele acabar revelando isso, quebrando essa palavra como se fosse mais uma das suas atitudes que vão se somando para que, né, a sua alma seja comprada no final, para que o Diadorim acabe tendo o fim que ele tem. Há uma sequência de indícios de que algo muito ruim vai acontecer, né? Ele tem essa declaração do Diadorim, parece-me uma despedida, apesar deles se encontrarem depois. Tem essa quebra da palavra, sempre tem uma relação do não dito muito forte, mais do que aquilo que é falado. É tanto que na página 413, quando o Riobaldo acaba revelando o nome ali do Reinaldo, talvez seja a declaração mais direta, mais intensa sobre o seu amor, até aquela, né, que é o ápice, que é a grande revelação. Diadorim, mesmo o bravo guerreiro, ele já vai colocando aqui, né, é um homem, é um guerreiro, é mais corajoso do que eu. Ele era para tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço, aonde se acabava e remansava a dureza do queixo do rosto. Beleza, o que é? Que o Senhor me jure. Beleza, o formato do rosto de um é para o outro, pode ser decreto. É para destino destinar. E eu tinha de gostar tratadamente assim de Diadorim e calar qualquer palavra. Ele fosse uma mulher e a alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava no dizer da paixão e no fazer. Pegava e diminuía ela no meio dos meus braços. Mas 2 guerreiros, como iam poder se gostar mesmo em singela conversação?
por detrás de tantos brios e armas, mas em antes se matar em luta um o outro, e tudo impossível. 3 tantos impossível que eu descuidei e falei, meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor dos seus olhos. E um pouco mais abaixo, no final desse parágrafo, Diadorim me acompanhou. Espírito em pensamento, né? Diadorim não está aqui com ele nesse momento. De todas essas dúvidas, a gente lembra que depois do pacto, Riobaldo começa a ter mais certeza das coisas. Mesmo ele quebrando esse trato com Diadorim, né? Revelando o seu nome, ele está ganhando essa coragem, essa segurança que ele não tinha. E é pela primeira vez que ele acaba assumindo para si mesmo que ele amava Diadorim. Mesmo que isso quebrasse a sua imagem de o que é ser homem, o que é ser sertanejo, ele ainda tenta, né? Justificar pelo bravio, o valor do Diadorim, que esse amor seria justificado. Então é o primeiro momento. Ele assume de fato, com todas as letras, pra ele mesmo, pra depois lá na frente ele acabar assumindo na frente de outras pessoas, em situações diferentes e mais cômodas pra ele, claro. Eu acredito que não seja nem uma questão do personagem, é mais uma questão do próprio João Guimarães Rosa se resguardar e manter o seu livro circulando entre o público, então ele teria feito essa escolha de acabar colocando Deodorinda. Após isso vai ter alguns outros indicativos de como isso vai se fechar. No momento que Riobaldo vai descansar, ele diz que dorme mortalmente. Ele depois diz que o mesmo sertão que o produziu é o sertão que o engoliu. Então toda essa jagunçagem que tá tornando esse Riobaldo, esse outro homem, esse novo líder, vai tragá-lo, vai esmiuçá-lo de uma forma muito forte. Um indicativo mais forte, talvez um dos mais lindos também, tá lá na página 425, quando começa a luta entre o Diadorim e o Hermógenes, ou seja, o amor contra o demônio. Ele dirá, a alma que perdeu o corpo. Ele diz isso, na verdade, antes da luta começar. Lembramos que ele tá falando com o interlocutor, então ele já vai dizendo, olha, tem uma alma aqui que vai perder o corpo. Não um corpo que vai perder uma alma, mas o contrário. Essa alma que não terá mais onde residir, porque ela foi vendida. Relacionando então essa alma, o Diadorim, o corpo, a ele. E nessa mesma página, que é onde começa a luta, o balé ali lindo entre o Diadorim e o Hermógenes, nessa luta de facas. Corpo Fechado tem uma cena assim também muito semelhante. É uma mistura de capoeira com balé, todas essas sutilezas para poder se brigar, para poder se esquivar com luta de facas. Ele repetirá umas 4 vezes seguidas. O diabo na rua do meio do redemoinho, porque o redemoinho vai aparecer ali, a poeira vai se levantar, tem essa crença, né, de que o diabo surge ali. Então, de fato, o diabo surge, dessa vez não na figura do Hermógenes necessariamente, mas o Hermógenes de certa forma incorporaria ali o demônio para vir pegar a alma que o Riobaldo vendeu. E essa alma seria o Diadorim. Interessante essa comparação do Hermógenes com o demônio, e o Riobaldo tendo feito pacto, ele que acusa o Hermógenes de ser pactário, né, de ter feito pacto com o demônio, porque ele então, digamos, se une ao aliado do Hermógenes para poder derrotar. Um conceito máximo de guerra. E essa troca constante ali na dança entre o demônio, entre os pés, o próprio balé em si, vai tornando o Riobaldo hipnotizado, né, em transe. Nós tivemos o transe da semana passada, no caso do Corpo Fechado, que as balas não pegaram, mas ele estava seguro. Ali ele estava petrificado, porque é o momento de fato que a sua alma vai ser levada. O que intensificou essa mistura, né, do que o Riobaldo é, de insegurança com extrema coragem. Talvez o ápice de toda ela. Da mesma forma como Diadorim é a sua alma, Diadorim é a coragem, é a personificação da coragem. Também não tem o que ele fazer porque Diadorim está fazendo, porque a coragem está ali, ativa, né, em ação. E essa mistura entre segurança e coragem do Riobaldo reflete muito sobre o personagem do modernismo, ou ser moderno, mas especialmente esse tipo subjetivo de personagem que aparece no modernismo. Começa em meados do século XIX e se intensifica ali na virada, depois dos anos 20 mais ou menos. Vamos então falar sobre, de fato, a morte do Diadorim. Uma das frases mais curtas, mais belas, quando cai a ficha do Riobaldo, ele diz, ela era. Mais uma versão poética, né, do João Guimarães Rosa, invertendo o verbo, a ordem normal do substantivo verbo. E tanto isso pode ser interpretado quanto ele entender que era uma mulher, o seu mundo cair pela morte do Diadorim,
e o mundo caiu uma segunda vez logo em seguida, por ele saber que ele poderia ter vivido de outra forma esse amor se ele soubesse que era uma mulher, mas também do ela era no sentido da alma, de ser a sua alma. É o outro momento de transe, o momento que ele percebe Teodorin ali, até ele de fato soltar a frase da dor, é aquele mesmo momento de limbo que nós descrevemos no capítulo final do Quixote, como se a alma estivesse indo e voltando até ela de fato sair. E ela sai quando ele de fato pronuncia, quando ele declara, quando ele expressa em palavra o que de fato Teodorin é e que ele esteve reprimindo todos esses anos. Teodorin era o seu amor. O interessante é que depois disso o Riobaldo vai ficar doente, vai ter febre tifoide, né? Vai ter várias situações ali. É exatamente reforçando essa ideia de que não é só viver no luto, perder uma grande, mas a sua alma saiu. Ele não consegue ser mais o mesmo. Uma das coisas boas dessa parte é que realmente após a morte do Teodorin tudo acontece muito rápido. Ele resume os grandes acontecimentos, períodos extensos de tempo em pouquíssimas páginas para terminar o livro, porque de fato a travessia dele terminou, ele derrotou a jagunçagem e não faz sentido essas veredas, desvendar essas veredas, ter esse tipo de vida sem a presença do Teodorin. Ao mesmo tempo que tem esse sofrimento muito forte do Riobaldo, é interessante entender também como os jagunços choram. Nós só tínhamos tido um outro momento de choro, e não tão forte quanto esse coletivo, quando eles estavam na fazenda, né, sitiados, e os outros começam a morrer. Mas eles não choram simplesmente por entender a dor e entender então que Riobaldo amava Teodorin. Eles também perdem, não só um amigo, mas companheiro, mas essa alma que ligava todo esse processo também. O Teodorin é a alma do Riobaldo, mas ele traz significado pro bando, então isso também impacta no coletivo. E uma das frases muito fortes nessa cena é quando ele diz que o sertão é uma espera enorme. Um enorme talvez no significado de eterna também, porque ele esperou tanto tempo para ter esse momento com o Teodorin, para de fato assumir, e quando acontece ele vai ter que esperar também o resto da vida para talvez chegar à morte e liquidar essa dor, porque é um amor impossível. Antes era e agora continua sendo impossível, mas de outra forma, né, devido à morte. Só que ao mesmo tempo que tem todo esse momento de devoção, é muito interessante ver como o Guimarães Rosa trata esse amor por Otacília. Quando Otacília chega ao campo de batalha, tem toda a cena, o Riobaldo querendo protegê-la, mas ainda assim há muito do Teodorin ali. E quando o Teodorin sai de cena, a devoção e a cumplicidade que o Riobaldo desenvolve com Otacília é muito belo, porque ele falou isso no início, agora ele repete mais uma vez, dizendo que Otacília é o seu amor verdadeiro. E uma coisa que eu não esperava é que ele mostra declaradamente que Otacília sabe, conta sobre a relação com o Teodorin. Ele diz que ela super entendeu, que ela super compreendeu, entende os amores e eles continuam juntos, continuam se amando. E da mesma forma, quando ele vai falando das flores lá no início do livro, né, sobre os tipos de amores, isso se reforça aqui de um outro modo, mostrando a complexidade do ser humano e quebrando também um pouco desse amor extremamente idealizado na literatura, apesar dele idealizar Teodorin em várias formas, de que só existe um amor e um tipo de amor para toda a vida. Por mais que teoricamente todos os amores sejam eternos, mas nós amamos de diversas formas, diversas vezes diferentes, e pessoas diferentes, e às vezes a gente nunca vai deixar de amar. Esse amor ele só será transformado em outra coisa, em memória, em devoção, às vezes em até sentimentos ruins. Um outro tipo de amor e de perda novamente desse amor que o Riobaldo vai ter a morte do pai dele, né? O seu Abão e o seu Ornelas chegam para dizer que seu Lorico Mendes morre e mais uma vez perde um amor e se torna uma nova vida. Ele vai herdar ali as suas heranças, mas ainda assim ele precisa fechar esse ciclo, né? Isso vai simbolizar as perdas das suas buscas pelo desejo, porque não tem mais como ele correr atrás, nem o Teodorin nem o seu pai existem mais, então as figuras desse desejo acabam se rompendo de certa forma e ele vai ter que sublimar isso de outra maneira, que é indo atrás de Teodorin, da história de Teodorin, entender de onde ele veio, se ele era de fato filha de Joca Ramiro, por que ele veio atrás, descobrir até a data do aniversário e tudo mais, para que ele possa fechar isso na sua mente. E é só depois disso que ele deixa de ficar doente, né, fisicamente, porque ele conseguiu
fechar esse ciclo. Uma importância da psicanálise nesse período, né? Da importância dos estudos sobre a psicanálise dentro da construção literária. Só que é interessante entender também, mesmo que seja muito pouco, isso seja tratado antes, da mesma forma que nós temos essa devoção do Riobaldo por fechar isso, essa devoção também do Diadorim por fechar a memória, resgatar a memória, a vingança pelo seu pai, Joca Ramiro. É outra busca por desejo, outra veneração que ela tinha pelo pai, de estar com ele, estar por ele, se transformar em outro ser. A gente entende que Diadorim se transveste desde criança, ele se passa por menino ali no episódio do Rio, mas isso também reflete muito de como ele percebe, como ele se imagina frente a Joca Ramiro. Posso estar cometendo um grande pecado, mas se fosse possível existir outra versão, né, se o Guimarães escrevesse outro ponto de vista, outro livro sobre o Grande Sertão Veredas, eu acredito que seria muito interessante a perspectiva do Diadorim em relação a Joca Ramiro. E quando o Riobaldo fecha esse ciclo, é interessante que ele pede ao interlocutor que reze pela sua alma. O texto fica ambíguo, a gente não entende se ele está pedindo para que o seu interlocutor reze pela alma do Diadorim, que morreu e precisa ir para o paraíso, né? Pode estar, devido à vida que levou no purgatório, precisa subir, ou se ele está falando da sua própria alma, que ele, enfim, deu ao demônio. Ele vai reforçar com todas as letras ali que o demônio não existe. E uma das pessoas importantes para isso é o compadre meu Clemen, que agora vai ficar super claro que é um senhor, que é espírita, que foi apresentado por Zé Bebelo depois que ele casou com Otacília, que foi o terceiro dono de terras. E o compadre meu Clemen é tipo um guru espiritual que o ajuda a sair desse processo e fechar esse processo, de certo modo, com o Diadorim. Uma coisa que fica também clara aqui no final é que de todos os jagunços, Joca Ramiro, Medeiro Vaz, o Zé Bebelo é o mais importante porque ele faz esse contraponto com o Riobaldo. O Riobaldo se irrita muitas vezes com o Zé Bebelo e a gente entende que é por não só não concordar, mas por coisas que ele gostaria de ter, que o Zé Bebelo faz e ele não. Ele é ao mesmo tempo extremamente distante e ao mesmo tempo extremamente semelhante com o Riobaldo, e mostra muito isso da nossa vivência em comunidade, né? Nós não gostamos de determinadas pessoas porque elas refletem pontos fortes ou fracos nossos. E que trabalhar isso é importante para a travessia, né? Zé Bebelo acaba se tornando seu grande amigo no final de tudo. E quando ele fala do Zé Bebelo, teoricamente dessa tranquilidade, ele acaba concretizando que, olha, no final das contas, vender ou comprar a alma dá na mesma. De certo modo, a jagunçagem foi algo que fez isso, né? O Riobaldo tanto matou quanto ele morreu, de certa forma, com a perda do seu amor. E o que faz com que ele diga, ao final, o demônio não existe, existe o homem. O homem é o grande culpado sobre isso, né? O sertão é essa força, esse poder que ele fala tanto, mas no final das contas é tudo o homem. Sua travessia, a sua vida, a forma como nós fazemos a nossa travessia, demonstra como nós vamos desenvolver o nosso demônio, o nosso tormento de uma forma ou de outra, como nós assumimos isso pra nós mesmos. Então é isso, esses são os meus comentários sobre as páginas propriamente dessa semana, a finalização do Grande Sertão Veredas. E, como prometido, vou então elencar aqui 5 pontinhos sobre o que é que fica dessa travessia, então, no final das contas. De modo muito breve, claro. Nós podemos ter outros vídeos lá na frente, depois de um tempo, né, de processando a leitura, para retomar alguns pontos que talvez nesse momento não me venham. O primeiro de tudo é que a nossa vida é um labirinto. Isso tanto na forma literária, que antes tinha muita ideia do ciclo linear, que é bem confuso, pelo menos no início, é que sim, a nossa vida é cheia de veredas, é um labirinto, e vivê-la é passar por esse tipo de processo, né, de se entender, de se procurar, de se tentar se localizar ou se perder propositalmente também dentro desses labirintos, que é a nossa própria consciência ou inconsciência, ou aquilo que nós queremos que fique só na consciência, são os nossos próprios demônios. Há lugares como a importância do sertão, por mais que seja uma obra universalizante, ela não se poderia passar em qualquer outro lugar, mas há lugares que eles formam o nosso pensamento. Talvez a mais importante, mais impactante de todas, é que, poeticamente ou não, a linguagem é inesgotável e muito poderosa. E principalmente no final de tudo, eu não posso mensurar completamente o que foi Grande Sertão Veredas. Com certeza é o meu mais novo romance favorito, já faz um tempo, na verdade, da literatura brasileira. Ele tá ali junto com Viva o Povo Brasileiro, mas muito acima do Viva o Povo Brasileiro, e junto também no pódio com Macunaíma. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes,
eu vou parar de falar pra acabar não falando besteira. Como eu disse, tem que acabar processando um pouco essa leitura. Me conta então as suas impressões, o que passou por você nessa travessia, nessa conclusão dessa travessia. Obrigada agora, sim, não só Santos e Dulcinéas, mas agora Cavaleiros Andantes que atravessaram comigo esse sertão. Quarta-feira nós nos vemos no Regravando, na sexta-feira com o vlog. Na próxima segunda nós nos encontramos aqui para começar uma nova jornada de leitura conjunta, apresentando para você um dos livros mais importantes para o início do modernismo, que nós vamos ler em um mês. Pra já tendo alguns spoilers sobre o que seria ele, não deixe de nos seguir lá no @umagarota quixotesca. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Valeu!